Sejam bem-vindos ao Conexão Vertical. Esse podcast tem a função e objetivo de trazer a você que está assistindo, você que acessou agora esse canal, assistir pessoas que tiveram a vida transformada através de mudança de mentalidade, mudanças de hábito, através do empreendedorismo. E eu quero muito agradecer a você que chegou até aqui. Fica com a gente, porque toda semana nós teremos aqui convidados maravilhosos. E hoje eu tenho aqui à minha frente Gil Dásio, mais conhecido como Gil. Gil é terapeuta cristão, teve uma mudança significativa com a mudança de mentalidade. E tenho a honra de trazê-lo para conversar com a gente hoje nesse podcast. E ele tem muita coisa boa para compartilhar com a gente. Gil, você é técnico de segurança do trabalho, é implementador de NR1, você é terapeuta cristão. E quais foram os pontos que fizeram com que você tivesse essa mudança de mentalidade para que você se tornasse tudo isso? E ainda mais você é sócio fundador do programa Intra. Eu gostaria que você falasse para nós um pouco sobre isso. Olá, Ney, tudo bem? Como você está? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar desse podcast, Conexão Vertical. Então, seja muito bem-vindo. Vai ser um tempo muito bom e eu espero poder, apresentar a terapia cristã, como isso tem mudado a minha vida e falar sobre essa conexão entre segurança do trabalho, empreendedor e o nosso projeto Intra. A terapia cristã, eu gosto de abordar ela da seguinte forma: ela é uma forma de acolher, é uma forma de entender, é uma forma de viver. E antes de me formar, antes de buscar, eu não era muito, vou falar assim, adepto à questão de terapias. Eu não gostava, entendia Uhum. que não era para mim aquilo. E em algum momento da vida eu busquei fazer terapias. Isso foi muito bom. Tem mudado a minha vida. A partir daquele momento, algumas coisas começaram a serem esclarecidas. Certo. Então, o que aconteceu? Quando eu era atuava como segurança do trabalho numa empresa, em tempo integral, eu trabalhava muito a questão de desenvolvimento, a questão de motivacional do colaborador. De certa forma, eu já trabalhava como terapeuta, mas ainda não tinha formação. Então, a partir daí eu comecei a entender algumas coisas. E quando eu busquei a terapia, eu comecei a ver a necessidade no outro. Então, a terapia cristã, ela veio para minha vida para ajudar o próximo. O cristianismo se trata de pessoas. Então, eu entendi que através da terapia cristã, eu poderia ajudar mais pessoas. Certo, mas quando você sentiu a necessidade de buscar, de passar pelo processo terapêutico, você de imediato buscou a terapia cristã ou você buscou a terapia, vamos dizer, convencional? Eu busquei a terapia convencional. Eu queria tratar as minhas dores, os meus processos, as minhas feridas, os meus traumas. E foi aí que eu consegui esse fortalecimento, esse entendimento. Porque eu era uma pessoa que me relacionava, era uma pessoa que me achava boa em relacionamentos, mas não eram relacionamentos duradouros. Então eu queria saber por que que isso não durava. Eu queria saber por que que trabalhava tanto, por que que eu me entregava tanto ao trabalho, por que que eu me sentia uma pessoa tão boa, mas não prosperava em relacionamento, não prosperava em trabalho. E eu queria entender se tinha algum trauma, se tinha alguma necessidade. Então foi para curar as minhas dores. E a terapia cristã veio através da minha esposa. Quando a minha Certo. esposa procurou esse curso, terapia cristã, ela falou: "Olha que legal, vou fazer esse curso". Na verdade, isso foi intencional da parte dela, porque ela nunca pensou em fazer curso terapêutico. Ela sempre viu em mim, segundo ela, que eu tinha essa vocação, que tinha essa facilidade de fazer um curso e atuar na área. Então a terapia cristã veio a partir daí. Depois que eu comecei a tratar de minha pessoa, das minhas dores, das minhas feridas. Certo. Quando você era técnico de segurança do trabalho, você já tinha que você não se sentia realizado, embora trabalhando tanto.
Você não se sentia completo por não perceber as melhoras que você queria na sua vida pessoal, familiar. Você sabia exatamente qual tipo de terapia nas convencionais procurar? Psicanalista, um psicólogo clínico ou uma terapia holística? Eu não tinha muita referência de terapia. Então, eu venho de uma família que o meu pai faleceu, eu tinha 6 anos. Então foram processos muito difíceis. Então, por conta da vida ser tão dura, ser tão difícil, talvez em todo esse período, até os 38 anos, eu nunca imaginei, nunca pensei a possibilidade de fazer terapia. Então, quando eu comecei a entender e querer buscar essa necessidade de cura para minha alma, de cura para minha vida, de entender sobre cura interior, eu busquei um psicanalista. E isso foi muito bom, porque ali rompeu-se uma barreira. Quando eu entendi que eu tinha feridas, que tinha emoções, que tinham traumas por conta de uma vida difícil. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi buscar essa ajuda. Então, quando eu encontrei, através da psicanálise, uma base para me conectar à fé que eu tenho em Cristo Jesus e poder tratar esses traumas, essas dores com um profissional, isso me ajudou muito. Então, a psicanálise tem me ajudado e a terapia cristã hoje faz parte da minha vida e por isso estou aqui. Interessante você falar sobre psicanálise e Bíblia, porque muitos teóricos afirmam, embora eu tenha pouco conhecimento bíblico, muitos teóricos afirmam que a psicanálise e a Bíblia não caminham junto, elas são opostas. E você foi através do processo psicanalítico que despertou em você aí o desejo de mudança e você foi justamente, gostou tanto e teve tantos resultados com isso que você acabou se tornando um terapeuta cristão. Quais são as diferenças eh, entre a psicanálise e a Bíblia que elas faz com que elas se encontrem e não que elas se batem? E aí, quando nós tratamos sobre psicanálise, falamos sobre feridas, sobre traumas, sobre muitas coisas internas que precisamos trazer para fora, precisamos esclarecer. E eu entendo que muitos psicanalistas, assim como muitos religiosos, eles não acreditam que uma coisa faça sentido para outra. Eu vejo a diferença quando eu entendo que a terapia cristã não é sobre um sermão, não é sobre ministrar a vida de uma pessoa. Se uma pessoa precisa ser ministrada através da palavra, através da Bíblia, ela vai na igreja, ela vai ser ministrada. O terapeuta cristão, ele trata as dores, ele trata os traumas. Eu Uhum. tenho princípios e tenho valores éticos através da palavra de Deus. Então, quando eu me concentro na palavra, quando eu consigo entender, estudar, esclarecer, isso me traz uma visão onde eu consigo separar a psicanálise do cristianismo e da terapia cristã. Então, tem muitos versículos que falam, assim como tem muitas falas de Freud, que se nós pesquisarmos e ver bem, tem um contexto cristão por trás. É algo que traz à tona isso. Se você perceber, vou te dar um exemplo, em Mateus, em, em Tiago 5, se não me engano, 16, fala que quando você está enfermo, que você procure os diáconos, procure os presbíteros Sim, sim. e confesse os seus pecados para que você seja curado. Então, quando Freud fala que a cura ela vem do falar, quando você fala, quando você põe para fora, isso você consegue entender que há um contexto bíblico e tem o pai da psicanálise. Então tem conexão. Então a terapia cristã, ela trata as dores, baseado na palavra de Deus. É onde eu me baseio, é onde eu me programo. Então eu consigo ter essa visão que a psicanálise, ela tem a sua importância e a palavra de Deus tem a sua importância. É a mais importante. Então tentamos juntar o útil
aquilo que muda a vida. A palavra por si só, ela é suficiente para transformar qualquer vida. Mas há 2 anos atrás, eu procurei ajuda. Eu tenho 12 anos que sou convertido. E quando eu procurei ajuda, eu procurei porque eu estava ferido, machucado. Eu Uhum. queria mudar a minha história de vida. Porque até Sim. os 38 anos, eu era uma pessoa, entre aspas, fracassada. Eu tinha uma esposa, eu tinha filhos, eu tenho uma esposa e tenho filhos. E são pessoas que me completam. Só que eu queria poder entender como dar vida pela minha esposa, como cuidar dos meus filhos, como preparar os meus filhos. Então, eu buscar um psicanalista me ajudou a entender mais sobre as dores, sobre o passado, sobre as feridas e sobre a cura interior. Então, o Senhor, ele é a base de toda a minha estrutura. Muito bom. Gil, perdão até te cortar isso. Tudo bem? Antes que a gente perca o fio da meada, a Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é um dos primeiros, vou dizer, não sei se é mandamento, se é a palavra certa, para que você, através da fé, alcance milagres, alcance uma vida nova, alcance mudanças significativas. E qual é o mandamento, vamos dizer assim, da psicanálise que nós podemos, como você falou de Freud, embora Freud é ateu, eu não essa informação, eu não tenho se realmente ela é verídica ou não. Mas segundo informações, Freud era ateu. Mas a gente sabe dos processos psicanalíticos que trazem as mudanças efetivas para a nossa vida. Qual é o mandamento principal que você acredita que o processo psicanalítico te trouxe para alcançar as mudanças que você teve e está tendo até os dias de hoje? Ney, essa pergunta ela é maravilhosa. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de fé. E quando eu olho para a igreja, para o corpo de Cristo, eu vejo que tem muitas pessoas de fé. Tem pessoas que vivem, vivem para Deus. E vivem assim, incrivelmente, uma fé inspiradora. Hum. Mas também vemos pessoas que estão batendo na mesma tecla ano após ano. E quando não temos esse conhecimento, eu sou acompanhado pelo meu pastor, eu sou discípulo dele, ele me ensina. Eu caminhei 6 anos com um pastor da Zona Norte, pastor Wellington, ele um cara incrível. E eu só consegui entender a verdadeira dor, tratar aonde precisava ser tratado, quando eu entendi o que eu tinha. Então, o que a psicanálise me trouxe? A possibilidade de entender o meu problema. Uhum. Então, a palavra de Deus ela fala: ame o próximo como a ti mesmo. Como que você pode amar ao próximo se você não consegue amar a você? Se você não consegue se conhecer? Se você não consegue viver uma vida plena no Senhor? Então, como que eu entendi isso? Quando, através da psicanálise, através das terapias, através dos encontros, quando isso foi esclarecido. Então, eu tinha muitas feridas. Então, a psicanálise, ela teve um papel fundamental na minha vida. E, de fato, tem muitas pessoas que demonizam isso. De fato, isso é uma verdade. Mas não é a forma que eu vejo. A Certo. Bíblia, ela tem várias versões. E tem pessoas que procuram a versão que se adequa a ela. A melhor versão para ela. Não para uma realidade de vida, não para uma mudança e para uma transformação. Certo. Quando você se apresenta como terapeuta cristão, você acredita que muitas pessoas o deixam de procurar por ser terapeuta cristão, assim como muita gente também o procura pelo mesmo motivo? Sim, a terapia cristã, ela é algo que não é novo, mas é algo que ainda é pouco conhecido. Por quê? É, muitas pessoas, às vezes, vamos falar, eu sou cristão. Uhum. Muitas pessoas de outra religião, elas não me procuram porque elas pensam que, ao me procurar, elas vão encontrar um terapeuta que vai falar: olha, vamos começar com uma oração, vamos terminar com uma oração, eu vou pregar agora a palavra para você. E muitas pessoas foram machucadas, infelizmente, por pessoas.
por pessoas crentes, cristãs, pessoas que falam que amam a Deus. Entendi. E quando nós entendemos isso, Ney, que terapia é terapia e ministrar a palavra, sermões é outra coisa, então já teve pessoas que chegou até mim e falou, Gil, podemos iniciar com uma oração? Claro, eu nunca vou me esquivar disso. Esse é o meu papel. Se você falar, Gil, finaliza com oração, eu finalizo, começo, eu começo. Não tenho problema com isso. Até porque o meu papel como terapeuta não é ministrar a palavra para aquela pessoa. É ouvir, é acolher, é sentir a sua dor, é orientar ela. Agora, eu sou terapeuta cristão. A pessoa que me procura tem que entender que eu tenho valores e princípios bíblicos. Por mais que eu não fale versículos, por mais que eu não faça oração, o meu atendimento ele é baseado na, na palavra de Deus. Então, toda direção, toda. A palavra fala que existe, em Romanos 12, fala sobre dons. E lá fala que tem pessoas que têm o dom de exortar. E exortar não é chamar atenção, não é brigar. Exortar é muito mais que isso. Exortar uma pessoa é você se colocar e falar: eu estou aqui para que você cresça. Então, meu papel como terapeuta cristão, independente de quem venha até mim, é esse. Eu estou aqui para que você cresça. Eu não estou aqui para falar de Jesus Cristo. Mas se você quiser ouvir sobre ele, eu posso falar, eu posso ler, eu posso acolher e posso aconselhar. Mas como terapeuta cristão, o meu papel é ouvir. Certo, muito bom. Porque pesquisas indicam que uma parcela muito grande de pessoas que estão no seio das igrejas, diversas igrejas, elas estão passando um processo de depressão, embora em processo de depressão não é só a igreja, é uma questão mundial isso, e o Brasil é campeão em pessoas ansiosas. E a igreja, como pressuposto do pregador da palavra de Deus, trazendo os ensinamentos de Jesus para o seio da igreja, para aqueles que frequentam estarem bem, estarem melhor e cresçam a cada dia. E é assustador que esse povo também esteja passando por o processo de ansiedade. E o terapeuta cristão, então, ele não é exclusivamente para esse público, para esse povo que está lá dentro da igreja. Ele é para todo mundo que quiser passar por um processo terapêutico, ok? É isso Ok. mesmo? Entendi bem a... Exatamente. Em Mateus 11, 28, fala assim: venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Cristo, ele veio para todos. Ele veio para todos. Ele não veio exclusivamente para atender uma parte da nação. Em João, fala que eu vim para os que eram meus, mas os meus me rejeitaram. Mas aqueles que me aceitaram se tornaram filhos de Deus. Então, nós estamos falando de que nós nos tornamos filho dele. Então, nós na infinita misericórdia do Senhor, ele nos acolhe, nos ensina, ele nos liberta. Ele morreu por mim, morreu por você, morreu por quem está nos assistindo, para que nós tivéssemos essa vida eterna. Então, é o que eu acredito. Independente da religião, independente da situação de vida, independente da dor, Cristo, ele é para todo mundo. E a terapia cristã, ela é para todos. A terapia cristã, ela é para ateu, ela é para quem acredita, para quem não acredita, porque a intencionalidade da terapia cristã é justamente tratar sobre as feridas, sobre o acolhimento, sobre abandono, sobre rejeição, sobre medos, sobre traumas. Então, isso que fique claro. A terapia cristã, ela precisa alcançar todos os públicos e todas as pessoas. Muito bom. Gil, olha, você é técnico de segurança do trabalho. Você trabalha cuidando de segurança de pessoas nas empresas. Sim. Olha, use o cinto de segurança. Olha, coloca o protetor auricular. Depois disso, hoje você é implementador de NR1, saúde psicossocial. Você vai trabalhar as questões de burnout, vai trabalhar pessoas com problemas diversos, setores diversos das empresas, sabe? Com problemas de lideranças, cobranças excessivas.
Ou seja, você está sempre cuidando de pessoas. Como um membro de igreja evangélica, também você tem a sua função ali, cuidar de pessoas. Esse despertar de que você faz, de cuidar de pessoas, sempre você teve isso na sua consciência? Ou isso veio a partir do momento que você começou a fazer o processo terapêutico? Isso é muito interessante, né, falar sobre isso, por quê? Porque eu sempre, eu me converti em 2012. Antes de me converter como cristão, pessoas falavam que eu era muito bom, mas eu tenho que o ser humano ele não é bom. É Cristo que opera através das nossas vidas. E muitas vezes operam sem nós termos esse conhecimento, por conta do propósito que ele tem para as nossas vidas. Então eu sempre gostei de ajudar o próximo. Eu sempre gostei de fazer algo para que melhorasse e desse mais conforto para a vida de alguém. Entendi. Em 2018, eu tive um projeto na igreja, Igreja Comunidade Cristã em Nova, foi um projeto incrível, que era padaria artesanal. E foi um projeto que ele durou um ano, esse projeto, e falamos sempre que nunca foi sobre fazer pão, e sim sobre transformar vidas. Esse projeto acolheu pessoas de outras religiões, pessoas que não acreditavam em Deus. Mas, durante um ano, as pessoas aprenderam a fazer pães, bolos, e foi um projeto 100% gratuito. Então, junto com os pastores, sempre com a liderança, nós sempre entendemos que tem essa necessidade. Uhum. O nosso papel como cristão é atender uma sociedade que precisa, uma sociedade que muitas vezes é carente, é abandonada, é deixada para trás. Então, Cristo, ele veio por um motivo, ele veio para nos salvar, ele veio para nos resgatar. É o que a palavra fala. Então, Ney, eu sempre tive isso. Sempre que eu fui para a igreja, eu chegava na igreja e falava, eu não quero fazer nada, eu quero só sentar no banco, assistir o culto, me familiarizar, me alimentar da palavra e sair e aproveitar. Mas isso nunca aconteceu. Todo ministério que eu cheguei tinha uma necessidade em alguma área naquela igreja. E eu acabava me deslocando, me posicionando para que eu fizesse a minha parte como um membro e, de alguma forma, pessoas fossem ajudadas. Hoje eu sou líder do Ministério de Jovens, Ministério Infantil na minha igreja, VMF Brasil, que é uma igreja que foi fundada no Chile. Ela tem 40 anos, ela foi fundada por o apóstolo Lucas Marques. E hoje eu congrego nessa igreja há 3 anos. Uhum. É uma igreja que não tem um templo físico. Nós entendemos que, quando fala em Atos 5:42, que fala sobre ir de casa em casa e de templo em templo, porque nós entendemos que muitas vezes a pessoa não vai até a igreja, mas a pessoa não sai de casa. Então a igreja vai até a casa da pessoa. E a gente acaba se conectando e tendo a oportunidade de levar a salvação através da palavra em uma casa-igreja, que é como nós chamamos aqui. Nossa, legal você falar isso, porque eu estava lendo uma matéria, que eu não me lembro o nome do jornalista, mas ele falava que cada vez mais a tendência é que se construa menos templos, porque a igreja passa a migrar no sentido de células. Você acredita que esse é o futuro das igrejas? Ney, eu não consigo te falar se será um futuro ou não, mas eu consigo te falar que o nosso trabalho de casa em casa tem alcançado muitas vidas. O meu pastor, por exemplo, ele era um cara alcoólatra, ele era um cara que tinha os vícios e era um cara que não ia para a igreja. Mas a oportunidade que ele teve de poder abrir a porta da casa dele através da vida da esposa dele mudou a vida dele. Hoje, há 8 anos, 10 anos, se não me engano, ele é pastor, ele deixou os vícios, ele se posicionou e mudou completamente. Então eu acredito que pode ser que sim, que as células, as casas, igrejas, Tende a que aumentar. tende a aumentar cada vez mais. Porque infelizmente, muitas pessoas foram machucadas e não querem ir até a igreja. Então, quando você tem a oportunidade de ir até a casa de alguém e ela ver que tem o acolhimento, que tem a comunhão,
que tem uma palavra de Mais fé. casual, né? Tá ali dentro, ali. Exato. Você fica mais à vontade Como na se sua fosse da casa. casa. Isso. É, Perfeito. é sobre isso. Então, é sobre essa transformação, é sobre essa mudança. Então, se temos a oportunidade, nós vamos. Se alguém abre a porta da sua casa para nos receber, nós vamos. Nossa, tá Porque bom. precisamos impartir a Cristo. Nós não vivemos um Cristo longe, nós vivemos um Cristo dentro. Então, nós queremos que a pessoa que abre a porta da casa dela entenda que ela precisa buscar o Cristo que habita nela. Não o Cristo que habita fora. Aquele que habitava fora, aquele habita dentro agora. Quando você fala do Cristo que habita dentro, a Bíblia em algum ponto fala que o reino de Deus está dentro de vós. É sobre esse ponto que você tá afirmando? É sobre o ponto, né, que o Senhor Jesus ele fala assim: eu vou para o meu Pai, mas enviarei o Consolador, enviarei o Espírito Santo para que habite em vós. Então, quando Cristo fala, e vocês farão coisas maiores do que eu, não está falando da nossa capacidade. Está falando dele operar em nós, através de nós. Então, é sobre essa intimidade, é sobre esse relacionamento. Então, quando eu entendo que eu tenho um Cristo e que esse Cristo precisa ser impartido para outra pessoa, eu entendo que eu estou compartilhando de um Cristo vivo que habita em mim. Então, essa é a mudança. Muito bom. Você falou que perdeu seu pai muito cedo. Sim. E você falou do seu projeto da padaria artesanal. Você falou, você é líder de jovens. Sim. Certo. O que você fala para os seus jovens que frequentam a célula onde você é líder, que você gostaria de ter ouvido do teu pai? Muito bom, Ney. Quando sempre que eu falo do meu pai, não é algo fácil, porque eu não tive um acompanhamento, eu não tive Certo. alguém presente. Então isso por muito tempo me machucou, mas foi tratado. Foi muito difícil, mas foi tratado. Eu imagino. São os processos, não tem como não tem como não passar pelos processos. Quando você começa a se curar, a se posicionar, você precisa jogar alguns remédios, tirar algumas crostas e ir se limpando. Verdade. E é dolorido. Muito dolorido. Mas o bom de tudo isso é que a cura vem e vem por completo. Os nossos jovens, nós ensinamos eles, né? Nós acolhemos, nós sentimos. Então, não é só sobre um culto. Não é só sobre um cultinho de domingo, um cultinho de sábado, quando tem toda uma movimentação. Mas nós entendemos que essa geração precisa crescer acreditando e vivendo, impartindo esse Cristo vivo. Então, nós preparamos. Então, quando eu falo, olha, permaneçam. Não importa o que vocês vão passar, mas permaneçam. Sejam honestos, sejam fiéis. Entregue ao Senhor. Para você ter uma ideia, tivemos um culto infantil há 15 dias atrás, e nesse culto tinha uma criança de 10 anos presente. E é uma criança que falava sobre tirar a própria vida. Então, imagina uma criança de 10 anos falando, cara, eu quero tirar a minha vida. E É uma outra muito criança de 10 anos falando, você precisa ir na minha igreja. Vamos lá para você conhecer a Cristo. Você vai conhecer o tio Gil, a tia Neide. Eles são muito legais e você vai ver como é diferente. E essa criança foi na igreja, foi no culto e, cara, foi maravilhoso. Porque essa criança chegou lá e a gente começou a cantar, e pular, e correr, e dançar, e se alegrar na casa do Senhor. E essa criança falou, cara, é possível viver isso? Uma criança de 10 anos. Quais os problemas que uma criança de 10 anos teriam, que dariam base para ela pensar em tirar a própria vida? Naturalmente, não pensamos. Porque 10 anos não tem responsabilidade ainda, não tem conhecimento, não tem estrutura. Então nós preparamos, né, as nossas crianças para que elas entendam que elas não têm só um tio que ensina, mas tem um tio que se preocupa, tem um tio que busca sempre estar ouvindo, estar aconselhando, porque eu acredito que se eu tivesse um pai me aconselhando, me ouvindo, me direcionando, um pai físico seria mais fácil, um pai biológico. certo. Mas não teve e tá tudo bem. As coisas passaram e estão tomando formas e formas incríveis. Certo. Além de líder da sua igreja, na parte dos jovens, cuidando dos jovens,
Você também tem o programa, o programa Intra, é isso mesmo? O que que significa esse programa? Ney, o programa Intra vem do latim e significa dentro, no interior. No contexto terapêutico, pode representar um movimento, um olhar para dentro. E o Uhum. que nós temos dificuldade hoje quando nós não olhamos para dentro? Então, o projeto Intra, ele é projetado para que a pessoa se conheça, se permita. Olhe para você. Quais são as suas dores? Quais são os seus desafios? O que você tem medo de enfrentar? É como se, através do projeto Intra, é como se fosse uma permissão para essa pessoa poder acessar algo que ela tenha medo ou de alguma forma escondeu. Então, o projeto Intra, ele vem. é, Depois eu tenho uma parceira, né? Que é a Marilise. Marilise. Ela mora no Rio Grande do Marilise. Sul, é uma pessoa incrível e é uma Marelise? Marilise. Marielise. Marilise, é alguma coisa assim. Eu chamo de Mari, Ah, Marilise. Mari, a Mari, a Mari, Mari. isso. Mari mora no Rio Grande do Sul, que cidade? Mari mora em Porto Alegre, Porto Alegre, gaúcha de Porto Alegre. é uma psicanalista incrível Minha colega, olha aí, Marielise. e, Mari, vai. e através da vida dela, a gente criou esse Intra. Temos também uma outra pessoa que é a Cleide, caminha com a gente, ela é terapeuta cristã também. E a gente tem estruturado, está estruturando, né? Quando eu comecei os atendimentos, eu comecei num projeto com uma outra pessoa, que é a Eliane Lira, uma pessoa incrível, me ajudou muito. E aí a gente teve um momento que a gente pesou, um vai para um lado, outro vai para o outro, mas o objetivo é o mesmo. Então o projeto Intra veio a partir daí e nós estamos estruturando esse projeto para alcançar mais vidas. É um projeto que trabalha com valores sociais, atendimentos gratuitos, para que as pessoas consigam ter acesso à terapia. Certo, e como funciona a dinâmica desse programa? Tem uma faixa etária? Como é que é feita a seleção de quem vai fazer parte aí ser atendido pelo programa? O que nós exigimos é honestidade. Se a pessoa não tem condição de pagar, nós não cobramos. Nós atendemos gratuitamente durante um período. Nós vivemos em uma realidade que, financeiramente falando, para muitas pessoas é difícil. E entendemos que o pessoal da baixa renda, o pessoal Hum, que ganha menos, o pessoal mais carente, não são as pessoas que têm mais problemas. São as pessoas que têm menos acesso. sim, E entendo. o nosso papel, o papel do nosso programa é justamente alcançar essas pessoas. Essas pessoas que não têm condição de pagar. Hoje, uma terapia varia muito de 90 a 150, a 200, depende muito de quem vai atender De e onde? depende de onde e como vai ser. Sim. Então, nós entendemos que o projeto social ele vem para facilitar. Hoje você pode, nós não temos um valor fixo sobre projeto social, mas nós estudamos a situação da pessoa. E muitas vezes a pessoa não tem condição de pagar. Mas muitas vezes a pessoa começa gratuito e termina pagando. Porque durante o processo, essa pessoa se desenvolve, essa Ah, pessoa se interessante. encontra, essa pessoa se posiciona, Sim, essa pessoa começa a ter uma vida totalmente diferente. Então, nós entendemos que o projeto é para estruturar essas vidas, essas pessoas que não têm condição. E as que têm condição de pagar um valor, aí tudo isso é negociado, tudo isso é tanto comigo, quanto com a Mari, quanto com a Cleide, tudo isso é conversado com a pessoa. E muitas vezes as pessoas têm condição de pagar e pagam normal e saem satisfeitas. muito bem. Para as pessoas que ficarem interessadas em saber mais sobre o programa Intra, como elas acessam vocês? Como ela acha, encontra vocês? Quais são os canais? Ney, nós estamos estruturando ainda, mas temos o Instagram, né, que é o @intra. Então, entendemos que quando as pessoas nos procuram, procuram por um motivo. Muitos procuram para tirar curiosidade, saber o que é Intra, como funciona. Então é isso. É, Estamos disponíveis, estamos buscando romper barreiras e acreditamos que através desse programa muitas pessoas, muitas vidas serão alcançadas e transformadas. Muito bem, maravilha.
É, eu acho muito curioso a questão, curioso de um lado, dolorido do outro, quando nós crescemos, nós crescemos sem, com a falta de um pai, com a falta da mãe, principalmente a falta da mãe dói muito, porque a mãe faz a parte acolhedora. E eu percebi que durante a nossa conversa, desde que você falou da partida do teu pai, tão jovem, isso fez com que você se transformasse no pai, em pai, e muitos projetos pessoais que vão crescendo aí ao longo da sua vida. Qual foi a devolução que você teve através de algo que você fez para a pessoa, seja na padaria artesanal, seja com a sua vizinhança, mas qual foi a recompensa que você já teve, seja com a criança, seja com o adolescente ou com o adulto, que chegou para você e falou assim: Gil, sabe aquilo que você fez para mim? Foi ótimo, muito obrigado, Deus te abençoe. Você provavelmente já teve, deve ter experienciado essas situações aí algumas vezes, eu acredito. Sim, Ney, em 2018 a 2019, nós trabalhamos no projeto da padaria artesanal na igreja e muitas famílias alcançaram ao Senhor a partir dali. Em 2019, por motivos pessoais, eu saí da igreja. Fechamos a padaria, entendemos que o ciclo fechou, que deu, que era aquilo, Certo. e eu precisei sair. Cara, eu precisei sair da igreja por motivos pessoais, sair da igreja e, cara, 2019, em 2022, eu recebi um convite do pessoal da igreja para participar de um encontro com Deus. E eu falei, de imediato, falei, não, eu vou. É, eles me chamaram para ajudar na cozinha, né? Padaria, falei, chama o Gil, convido o Gil. E foi muito interessante. Eu fui para o encontro com Deus, participar com a igreja para ajudar eles, para dar apoio. E quando eu voltei para a igreja, no domingo, para apresentar o pessoal que foram os encontristas, eu encontrei com uma mulher e ela falou: Gil, eu preciso te agradecer. Eu falei: mas pelo quê? 3 anos, 4 anos se passaram. E ela falou: porque a minha filha hoje está na igreja. O meu casamento foi restaurado. A minha família serve ao Senhor. A minha filha hoje está se posicionando, é líder de jovens. E tudo isso começou através da padaria. Poxa vida, olha que Da bacana. padaria, cara. E como é bom você ouvir isso. Eu encontrei uma outra pessoa, o filho dela deve estar com os seus 19 anos hoje. E através da padaria também. Ela e a família foi para a igreja. Hoje são pessoas que têm cargos, pessoas que trabalham, pessoas que se empenham em mudar outras vidas. Isso foi fantástico, cara. Então, quando eu entendo isso, Ney, só um relato assim breve. Nós fomos até Atibaia, na chácara Fernão Dias, que é um pouquinho antes, e ali em Bragança, ali um pouquinho antes de Bragança, e nós demos um curso de padaria artesanal que durou um dia. Fomos na associação daquele lugar, Hum, reunimos, cara, foi muita gente, e no final do dia não tinha onde assar os pães, então, por ser um vilarejo, sim. eles pegaram todas as casas praticamente. Era muito bom porque tinha muita gente e nós ensinamos a fazer 12 receitas, pães doces, salgados. E naquela turma tinha uma mulher, cara. Ela tava com depressão, ela tava com problema com a filha, era recém-separada, tava passando necessidades. Uma baita Uma prova. baita prova. Só que, a partir dali, Ney, ela começou a fazer pães para vender. Poxa vida, que Só que bacana. o pão foi só um pretexto para ela começar a fazer bolo, a fazer doce, a fazer Salgado. salgado, e aquilo mudou a vida dela. Então, quando eu cheguei naquela chácara novamente, depois de 4 anos, aquela pessoa falou: Olha, aquele dia mudou a minha vida. E foi apenas um Um dia. dia, foi um dia. E nunca mais aconteceu nada parecido, pelo menos da minha parte naquele lugar. Mas um dia foi suficiente para aquela mulher se encontrar, se estabilizar e mudar a vida dela. Hoje, a filha dela está se formando através de quê? Dos pães, dos bolos, dos doces. Isso ajudou em todo o processo das despesas. Então, é sobre isso.
Isso faz diferença. É ouvir que alguém pegou aquela ideia que era boa, colocou em prática e mudou a sua história. Que da hora, muito bacana. Gil, você lembra quando você saiu da Bahia para cá, que você trouxe uma mochila com as suas roupas, com os seus pertences. Você lembra quais eram os sonhos que você trouxe contigo na sua bagagem? E o que aconteceram com eles hoje? Você está realizando, já realizou, ou eles mudaram completamente de rumo no decorrer da história? Mudaram completamente, né? O que eu vivo hoje não tem nada a ver com o que eu vim pensando em fazer, em ser. Quando eu vim, eu queria fazer economia, fazer faculdade, me formar, me graduar, ganhar dinheiro com isso e voltar para Uhum. a Bahia para viver naquela Tranquilo. na Que cidade que cidadezinha. é? Eu sou natural de Presidente Dutra, Bahia, Presidente Dutra. a capital mundial da pinha, é um lugar maravilhoso. Ah, eu pensei, falou PIN, já pensei PIN de pinga. Falei, pô, não é Não, Minas, pinha. capital da pinga? É Lá, Pinha. lá é um lugar incrível, muito bom. Certo. Que região da Bahia fica Presidente Dutra? O Presidente Dutra fica no Cerrado, próximo, uma cidade grande que temos lá próximo é Irecê. A terra, Irecê. a Irecê não é terra do terra do feijão? feijão. Hoje não se produz tanto feijão, mas já foi muito famosa por conta da produção de feijão. Poxa vida, bacana. Já conheci muita gente de Irecê. Então, o Presidente Dutra fica próximo de Irecê. Próximo de Irecê. 18 Maravilha. quilômetros, para ser bem exato. Então, você veio com o sonho de ser economista? Já teve esse sonho de ser Já, economista? mas não rolou não. Qual foi a sua primeira profissão quando você desembarcou aqui em São Paulo? Quando eu desembarquei em São Paulo, né, eu fui morar com a minha tia, ela me deu guarida, foi muito bom, um tempo muito bom com ela. E eu trabalhei no buffet com a minha prima, que ela tem um buffet lá na zona sul de São Paulo. E trabalhei também de ajudante, ajudante de pintor, ajudante de pedreiro. Fui aprendendo algumas profissões ao longo. Certo. Poxa vida, quanta mudança. Em quantos anos de tudo isso? Ney, exatamente há 17 anos. 17 anos se passaram. 17 anos. Os seus sonhos hoje são completamente diferentes daquilo que era. Você volta com certa frequência a Presidente Dutra ou Não, Ney. para quem Eu, pensava em voltar para morar lá de volta, hoje eu nem vai passear isso? não, já tenho. Eu fui lá em 2022. Quatro Eu anos, estou me 4 anos. programando para ir lá esse final do ano para ver a minha mãe. Ela não, por conta da idade, alguns problemas de saúde, ela tá um pouco limitada a vir para cá. Então, esse ano eu irei para visitá-la, mas não vou, frequentemente eu não vou. Hoje você pensa em morar lá? Não, não penso. É um lugar maravilhoso, mas eu acredito que temos um propósito e eu tô vivendo o meu propósito hoje. Se o meu propósito, se morar lá, fazer parte do meu propósito, eu não vejo Ok, problema. certo, Mas até que o Senhor fale comigo, até que eu consiga entender tudo isso, tem todo um processo. certo. Gil, você tem diversas profissões. Você técnico de segurança de trabalho, como já falamos, mas você começou lá atrás como ajudante de pintor, pedreiro. O que foi acontecendo para que também para que você trouxesse a necessidade de, além de ser pedreiro, além de ser outras funções, de ter outras profissões, você querer se empreender, ser um empreendedor? Quando eu me formei em segurança do trabalho, eu queria trabalhar registrado, ganhar um bom salário. Mas eu entendi que ganhar um bom salário como CLT muitas vezes limita você. Limita a qualidade de vida, limita tempo. E para mim, isso é pessoal. Eu acredito que muitas pessoas poderiam viver coisas extraordinárias se conseguissem entender sobre empreender, sobre buscar essa base, não só para ter recursos financeiros, mas também para poder ter qualidade de vida com família, com filhos, com esposa, com esposo, enfim, tudo isso. Então eu passei por muitas fases. Então a minha cabeça sempre foi uma cabeça meio avoada, eu queria muitas coisas. Mas hoje, Ney, eu vivo uma preparação. Então, é, saber de muitas coisas me levou a viver muitas coisas, muitas experiências. Então, fui me graduando. E hoje, eu, como empreendedor, eu busco ter mais tranquilidade financeira,
viver mais, me dedicar mais para minha família, para minha esposa, para meus filhos. Então, viver o empreendedorismo, ele é muito bom. Traz riscos, mas, Sim, tem muitos mas riscos. precisamos nos preparar, buscar sabedoria sempre para poder tomar decisões, nos posicionar. Muito bom. Quando a sua área de empreendedorismo é na área como implementador de NR1, você leva esse trabalho falando de riscos psicossociais às empresas, né, às empresas e, por fim, nos setores empresariais, setoriais, que é onde tem lá mecânica, administração, enfim. Você leva essa consciência. Então, você continua fazendo um trabalho para o próximo. Isso dizem que quem faz o que ama não trabalha. Você concorda com isso? Desculpa. Ou você tem uma outra ideia sobre isso? Não é bem assim? Não, eu concordo, Ney. Eu concordo. Quem faz o que ama não trabalha, né? Por quê? Porque você fazer para que outras pessoas tenham resultado, cresçam. Veja, você tocou num ponto interessante. Como técnico em segurança do trabalho, eu, eu já estou formado há 13 anos como técnico em segurança do trabalho. E como que eu vejo hoje essa modificação da NR1? Eu vejo que a NR1, com essa modificação, ela consegue me integrar como terapeuta, como um psicanalista em formação e como um técnico em segurança do trabalho. Porque hoje, Ney, os maiores problemas. Por que uma empresa muitas vezes tem muitos problemas? Porque os problemas vêm de casa. Muitas vezes os problemas que as pessoas têm não são problemas específicos da empresa. Eu acredito que sim, muitas empresas, por gestão, por liderança, trazem algumas questões que gerem problemas, cobranças, estresse, metas e, enfim, tudo mais. Então, quando eu vejo a questão dos riscos psicossociais, eu vejo uma integração de, de terapia com segurança do trabalho. O que é segurança do trabalho? Segurança do trabalho, ela é responsável por cuidar da integridade física da pessoa. Só que eu vejo muito além disso. Uma integridade bem tratada, estamos falando dos riscos psicossociais. Estamos falando das emoções, das feridas, dos traumas. Então, muitas pessoas necessitam ter esse acompanhamento. E aí entra aquilo que você falou agora há pouco: terapias em grupo, sessões em grupo, todo um acompanhamento para que a empresa consiga mudar a cultura de saúde e segurança no trabalho. Tá, aí você está falando então de programas contínuos que são instalados nas empresas. Sim, programas contínuos. Então, não é só implementar a NR1, é fazer um acompanhamento, é fazer um levantamento, é fazer um estudo de campo, é se posicionar, é investir verdadeiramente no funcionário. Certo. Não só em EPI. O EPI, ele se torna obrigatório quando o risco não é controlado. Então precisamos entender isso. A pessoa é muito mais do que a pessoa, ela pode entregar muito mais do que aparentemente ela entrega. Mas quando ela é tratada com integridade. E integridade eu quero falar para você de um todo. Na sua mente, no seu corpo, na sua consciência, na implementação de uma nova cultura de saúde e segurança no trabalho. Essa nova cultura de segurança do trabalho, de saúde psicossocial, tem muitos empresários que vê isso como um gasto. Você concorda com isso? Ney, eu vou dar um exemplo. Hum, Como terapeuta, eu, eu vejo que muitos casais, muitos maridos, muitas esposas, elas trazem problemas do marido. E o Hum, marido traz problema da esposa. sim. E muitas vezes nós lançamos um desafio para o marido e para a esposa. Olha, você pode fazer um jantar para ele hoje? Não, mas ele não merece. Não, mas faz. Faz um jantar, vê o que ele gosta, né? Compra uma Coca-Cola, compra um suco. E a pessoa começa a fazer. E aí, Ney, automaticamente, algumas coisas começam a mudar no relacionamento. Porque vão tendo comunicação, vão cuidando um do outro. Isso seria um investimento ou um gasto?
Então, quando eu falo do funcionário, que nós temos uma equipe, estamos estruturando a nossa empresa de consultoria em saúde e segurança do trabalho, justamente para atender a empresa em um completo. Então, hoje, nós não buscamos implementar somente a NR1, nós buscamos implementar uma nova cultura Muito bem. para que a empresa entenda que é um investimento. Se eu tenho um funcionário, Ney, que mentalmente, que emocionalmente ele está bem, a probabilidade dessa pessoa render mais, dessa pessoa se posicionar, dessa pessoa não melhorar só no trabalho, mas ser uma pessoa diferente em casa, ser uma pessoa diferente com os filhos e falar, cara, isso agora faz parte da minha vida. Então eu quero viver isso. Então a nossa empresa trata-se disso. Não é somente um documento. É uma transformação pessoal, é uma transformação empresarial. Muito bem. Gil, e para quem está assistindo, para quem vai assistir o nosso Conexão Vertical e achou interessante a nossa conversa, quer saber mais sobre o Intra, quer saber sobre a implementação de NR1, como que faz para entrar em contato com você? Olha, Ney, o Intra, você pode pesquisar no Instagram, @Intra, que ele já direciona para a página, você pode chamar lá, deixar sua mensagem, nós Certo, entramos em contato e tiramos todas as dúvidas. certo. Se você precisa, se você tem essa necessidade. E em relação à NR1, aí é só no meu contato por enquanto. Sim, Estamos estruturando, estamos criando o Instagram, estamos criando a nossa página no YouTube muito para bem. poder divulgar e alcançar aí empresas que necessitam dessa mudança, dessa transformação. Gil, foi um prazer muito grande falar com você. Eu quero agradecer você por essa participação e quero também que você reservar aqui alguns minutos para que você deixe um agradecimento aí para pessoas, amigos, enfim, falar um pouco mais sobre a sua percepção aí do nosso bate-papo. Ney, eu que agradeço imensamente ter essa oportunidade. Espero que as pessoas, ao assistirem, possam entender a necessidade de fazer terapia, de cuidar de você, de Uhum. entender as suas dores. Autocuidado. O autocuidado, ele é essencial para um crescimento, quando nós buscamos esse autocuidado. Então, eu quero te agradecer pelo convite, por esse tempo com você, por esse tempo que eu acredito que é riquíssimo. O tempo, ele é precioso. E Com precisamos certeza. valorizar o tempo. Então, eu quero agradecer a minha esposa, amada, que se eu estou aqui falando sobre terapia, tem muito a ver com ela. Foi Sim, através dela, então eu preciso agradecer, porque eu não queria de início, mas eu acabei cedendo, fiz e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? E muitas pessoas fez a melhor escolha da sua vida. E eu quero falar para você que está nos assistindo. Se você fez a melhor escolha da sua vida e ainda não está colhendo frutos dessa escolha, talvez tenha alguma coisa que te impeça. Tem alguma coisa te impedindo, tem alguma coisa que ainda não faz sentido, tem alguma coisa que ainda você não consegue ver com clareza. E eu quero falar que existe a possibilidade de você viver 100% o seu propósito. Quando você entende das dores, quando você entende das decepções que você sofreu, você não é o que forjaram em você quando se fala de dor, de traumas. Você é o que Deus fala de você. Você é amado, você é amada, você é protegido, é protegida. E aquele que deu a vida por mim também deu a vida por você. Então, se eu conseguir entender tudo que eu vivi de ruim e transformar isso em coisas boas, em propósito de vida, eu acredito que você que nos assiste também pode viver isso. E eu gostaria de deixar um versículo que está em Jó, capítulo 14, versículos 7 e 9. Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus frutos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Então, que Deus possa alcançar a sua vida, que você possa entender que há um propósito pelo qual você existe. Que Deus abençoe e até a próxima.
Valeu, Gil. Muito obrigado mais uma vez aqui. E para você que assistiu aqui o nosso Conexão Vertical, e se fez sentido para você, compartilha, curte, ativa os sininhos. Todas as semanas nós estaremos aqui com conteúdos relevantes para que venha somar mais na sua vida e na vida dos seus amigos. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.